Agora nós vamos falar sobre lipidema, doença inflamatória crônica em tecido de gordura. O que é isso, hein? A nutricionista Cristiane Leite e também a fisioterapeuta especialista em drenagem linfática, Rúbia Fernanda Machado, estão aqui para contar mais sobre isso para a gente, sobre o que é lipidema, tratamento e por aí afora. Cris, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, é sempre um prazer voltar aqui. Bom dia também, Rúbia, obrigado pela participação, seja bem-vinda aqui na Itaberá. Bom dia, Jorge, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar sobre esse tema aqui hoje. Bom, como é que se caracteriza essa doença, né? O que é o lipedema? Na verdade, o lipedema é uma doença inflamatória, né, do tecido de gordura. Ela é crônica e ela também é progressiva. Quando a gente fala crônica, é justamente por essa inflamação ser de forma crônica. Então, ela vem aí com sintomas bem clássicos que podem ficar de forma um pouquinho assim mais escondidos, mas evidenciando cada vez mais conforme a inflamação corporal dessa paciente. E há muitos casos, assim, as mulheres, principalmente são mulheres que têm lipedema, né? Mas é notável isso ou a mulher vai observando com o tempo ou passa despercebido, acaba nem percebendo isso, que tem esse tipo de doença? Jorge, os dados mais atuais que nós temos é um estudo de 2022. E aí ele traz que na população brasileira, de forma geral, nós temos em torno de 12%. Só que tem um dado que veio junto desse estudo, que é muito interessante, que é um dado europeu, onde foi feito essa pesquisa especialmente na população alemã e que demonstrou que 39% das mulheres alemãs têm lipedema. E aí, fazendo essa correlação com Blumenau e região que nós temos aí, a descendência alemã muito forte, nós conseguimos entender, né, Rúbia, por que tem tanta mulher com lipedema aqui em Blumenau e no Vale Europeu de forma geral. Então, tem um fator genético muito grande. Então, normalmente, mulheres que têm lipedema pode procurar na família, que sempre vai ter uma avó, uma tia próxima, uma prima ou a mãe, que também tem lipedema. Predominantemente em mulheres, né, poucos casos em homens, porque é uma doença que está cursando muito no estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, como o hormônio feminino nas mulheres tem maior predominância, também é uma doença basicamente das mulheres. Mulheres de origem alemã, então, estão mais sujeitas a terem lipedema, que é uma gordura inflamada, a gente pode resumir assim? Como é que popularmente a gente pode identificar essa doença? Isso, é uma pergunta bem interessante, porque eu e a Cris, a gente sempre comenta os principais apelidos que estão relacionados, né, quando a gente fala sobre lipedema. Não só mulheres alemãs, mas italianas também, né? Que é o nosso grande potencial aqui, né? E a gente ouve falar muito os apelidos do quê? O braço de polenteira, a lemoa da canela grossa, a italiana da anca larga, ou então, mesmo aquela que é magrinha, a tal da falsa magra, que é muito magrinha, porém tem muita celulite. Quando a gente fala dessa inflamação dessa gordura, como que a gente vê esse tecido? Como que ela é caracterizada? Por uma mulher que ela tem um acúmulo de gordura desproporcional no corpo dela. Então, ela vai ser bem magrinha na parte superior do corpo e mais gordinha na parte inferior. Quando a gente fala gordinha, né, Cris, não necessariamente ela precisa parecer obesa, mas ela vai ter um acúmulo de celulite muito significativo nas pernas dela. Essa celulite é uma celulite que não responde nem às dietas tradicionais e nem a maioria dos exercícios, né, que trazem essa ideia de que, ó, vai acabar com a tua celulite, vamos fazer isso aqui, vai acabar. Não responde. E aí essa paciente, ela é literalmente uma Barbie, muitas vezes na parte superior do corpo, e uma boneca de pano na parte inferior. Essa celulite, ela tem uma característica bem evidente de casca de laranja, então tem grandes ondulações. E ela tem uma flacidez associada também. Então, é uma cliente que, quando ela vai fazer uma corrida, por exemplo, ela vai fazer uma esteira, um exercício simples, aquela celulite fica balançando muitas vezes.
E ela também tem um acometimento, muitas vezes, na panturrilha e nos braços. Então, é aquela panturrilha que é grossa até o tornozelo e apresenta muita celulite na panturrilha. Então, ela não consegue fechar a bota, por exemplo, né? Ou quando ela vai se abaixar, ela acaba comprimindo e faz celulite nessa região, que é lógico que não existe celulite nessa região, então por isso que é um fator a se prestar atenção. Aquele braço que vai botar uma blusa, tudo fica garroteando no braço. Ou então parece que ela estava usando uma blusa apertadinha, né, até no punho, ou tem uma gordurinha caindo por cima do cotovelo. Então, essas ideias que quando a gente pensa numa portadora de lipedema, como que esse lipedema se apresenta? Como que é essa celulite? Né? É bem dessa forma. O lipedema está ligado à celulite ou a celulite ao lipedema? Explica melhor pra gente. Isso, a mulher portadora de lipedema, ela também tem celulite. Mas o lipedema em si é a gordura do lipedema que é diferente da gordura tradicional. A gordura tradicional é aquela que eu costumo sempre dizer, né? Parece a gordurinha da borda da picanha, assim. Amarelinha, de uma forma homogênea. Enquanto que a gordura do lipedema, elas são vários grãozinhos, estilo um grão de bico, assim, né? Para exemplificar e as meninas conseguirem imaginar aí como é que é. E ela faz uma trama, várias bolinhas dessa embaixo da pele. E elas são presas através de fibrose. Então, são vários fios que conectam e prendem essas bolinhas de gordura no tecido embaixo, né? E aí, embaixo da pele. Então, visivelmente, essa paciente, ela tem a impressão de ter muito mais celulite do que, teoricamente, ela teria naquele momento. É uma gordura bem irregular, né, Rúbia? Exatamente. Por isso que a gente fala da celulite, porque a celulite em si já é ali o tecido adiposo que é um pouco mais irregular embaixo da pele. Só que é do lipedema, que também é um tecido adiposo, só que ele é um tecido adiposo, como a Rúbia colocou, com bastante grânulos de gordura. Então, ele é mais irregular ainda. Por isso que parece que a mulher tem uma pele de almofadinha. Isso. Né? É bem fofo, assim. Como a Rúbia colocou, a densidade, ela parece que é toda estofada. Né? Visualmente, esteticamente falando. Bom, o lipedema, né? Ele traz uma consequência, em se falando de mulheres principalmente, né? Mas na estética, ou é uma doença que traz riscos para a saúde da mulher e tem que ficar bem atenta a isso? É uma doença, inclusive é uma doença que tem CID. Então, ela tem um código ali de um registro dentro das patologias, de forma geral, né? Toda doença tem o seu código, que é o CID, e o lipedema também. E é interessante, Jorge, porque nós falamos muito de lipedema há uns anos para cá. Só que é uma doença que ela foi registrada ou ela foi documentada desde 1940, que um médico vascular trouxe já ela como uma condição clínica. E aí, sim, muito mais além do que a estética, que também é um sofrimento para a mulher também, porque ela tenta, ela sempre acha que está acima do peso, ela sempre acha que está diferente das outras mulheres. Então, só a questão da estética já seria algo a se preocupar, mas ela vai muito além da estética, porque ela acomete toda a parte linfática e vascular da mulher. Então, é uma mulher que tem mais probabilidade de ter trombose, ela tem muitas dores, uma retenção de líquido muito maior do que uma mulher que não tem lipedema. Então, com certeza, é uma mulher que clinicamente precisa ser observada mais de perto. Tem uma coisa muito interessante numa das avaliações que eu fiz com uma paciente, que ela relatou algo que eu achei fantástico. Eu gostaria de trazer aqui para as meninas, onde ela falou: a minha mãe morreu decorrente do lipedema. Aí eu falei: nossa, como assim, né? E aí, assim, lógico que não é diretamente do lipedema, né? Mas consequências, porque o que aconteceu? Durante uma vida inteira ela sentiu dores nas pernas. E fizeram muitos exames, correram atrás, buscaram e nunca tinham um porquê. Porque a parte circulatória dela estava ok, estava tudo dentro da normalidade, nada que constatasse aquela dor. Porém, ela era uma paciente que estava inflamada, foi aumentando, progressivo, como a gente comentou lá na frente, que é uma doença inflamatória progressiva, né? Foi aumentando os estágios dela. Chegou uma hora que começou a comprometer, inclusive, a parte articular dela. E ela é uma mulher que acabou ficando acamada muito cedo, por conta das dores articulares que ela tinha. Uma paciente já que tem um problema, o próprio lipedema, como ela falou, que tem comprometimento da parte circulatória, ela já tende a ter uma trombose, né,
aumentada. Imagina uma paciente que já tem a grande probabilidade, ela acaba ficando acamada por bastante tempo. Então, o que aconteceu? Ela foi tendo várias tromboses de recorrência, foi indo até que chegou num momento fatídico, né? E aí, é lógico que ela não morreu do lipedema, mas de algumas consequências por não ter o tratamento adequado. Lógico que naquele momento não sabiam que o que ela tinha era um lipedema. Mas a filha rapidamente, ouvindo as nossas publicações, se informando na internet, buscando maiores informações, até que ela chegou no lipedema e falou, opa, eu vou cuidar para que eu não cesse esse agravamento da doença, né? E possa não acabar na mesma situação, né? Se a mãe dela chegou até a óbito pelas complicações, a probabilidade que ela também tenha. Ah, isso pode passar de mãe para filha? O ponto principal é esse. Tem a questão genética, né? Então, é uma herança. E aí, o teu estilo de vida vai determinar se você vai progredir na doença ou não. Porque tem os gatilhos. Então, os gatilhos normalmente são grandes mudanças hormonais. Ou a primeira menstruação, ou alguma gestação, ou a menopausa, ou desequilíbrio na tireoide. Alguma questão hormonal vai desengatilhar para que você tenha o lipedema. Então, mas o lipedema... só vai ter o lipedema mulheres que na família tem a hereditariedade. Se não, não. Quem não tem, está livre disso. Exatamente. Se não tem nenhuma... Mas os hormônios não podem interferir e acabar vindo a ter? Mas aí não tem o gatilho, que é o gene, né? O gene que para qualquer doença eu tenho que ter a predisposição genética. Anticoncepcionais, fala tanto de anticoncepcional, né? Depois que a mulher começou a tomar anticoncepcional, apareceu um monte de coisa. Mas vamos lá, se os hormônios funcionam para ativar o lipedema só em mulheres, filhas de mulheres que já tinham, e os anticoncepcionais podem despertar essa doença? Podem sim. Isso acaba acontecendo o quê? Muitas vezes um grande desequilíbrio hormonal. Quando a menina menstrua na primeira vez, que a gente chama de menarca, acontece que a grande maioria acaba fazendo o quê? A gente precisa conter essa menstruação, esse grande volume menstrual, esse monte de sintomas. Qual é a reforma que não gera bagunça? Né? Então, imagina esse corpo todo se adaptando a essa oscilação hormonal, e aí vem um médico, muitas vezes, e acaba colocando o anticoncepcional. Ou pior, às vezes até de uso... Sem a prescrição médica. Vai na farmácia, pede um anticoncepcional. Minha filha menstruou, preciso regular. Vai lá e pega um anticoncepcional. E acaba, sim, botando uma carga hormonal excessiva, desequilibrando todo esse organismo e, sim, sendo um gatilho para a formação, para a apresentação da doença, né, do lipedema. Então, eu digo, Jorge, até complementando, nós, como profissionais que acompanhamos mulheres com lipedema, nós nunca desencorajamos o uso de algum medicamento prescrito por algum profissional, né? Claro, mas é importante que se diga, sim, que o uso de hormônios femininos, e aí o anticoncepcional, como você trouxe, é o hormônio feminino, desde cedo eu posso ter um gatilho para aquela menina que já tem um histórico genético familiar na família. Quer dizer, se não tiver histórico familiar, acaba podendo passar sem não ter pode ter outros questão. Fatores de riscos, né? Sim. Porque eu digo que o uso de concepcional tem os prós e os contras, tem ônus e tem bônus, por isso que tem que ser avaliado individualmente. Mas com certeza, na menina, na adolescente, com histórico de lipedema na família, é um pouquinho mais complicado. Tem tratamento? Tem prevenção? Como é que funciona isso? Só acontece, só aparece nas mulheres depois de uma certa idade ou pode já nascer antes? Como é que uma mulher pode notar, por exemplo, né, que ela pode estar a caminho de um lipedema? Tem como? O lipedema não tem cura, mas ele tem controle. E aí sim... se eu tenho esse histórico na família e se eu sei que eu posso desenvolver a doença, eu tenho que começar desde cedo a me cuidar. Exatamente. Assim como, por exemplo, é muito importante fazer essa autoavaliação. Então, por isso que a gente gosta de sempre falar como que ela é,
né? Como que ela se caracteriza para primeiro fazer o autodiagnóstico, né? Então, assim, para ter esse contato com o seu corpo e se identificar. E depois nos procurar, né? Para a gente fazer aí uma avaliação mais aprofundada. Mas é muito importante saber que o tratamento de controle do lipedema, ele é em cima de uma tríade, que é o padrão alimentar anti-inflamatório, que para mim ele é essencial, né? Senão a gente fica aí enxugando gelo nos outros tratamentos, né? Uma atividade física constante, então não é... Qual é a melhor atividade física? Aquela que a cliente consegue fazer de forma constante e adaptar a intensidade do exercício conforme o grau inflamatório que ela se encontra naquele momento. E a drenagem linfática, que vem aí para fechar toda essa tríade, trabalhando sinais e sintomas, né? Como dor, o inchaço, essa outra parte. E é lógico que tem outros tratamentos ainda coadjuvantes que vão assessorar, como o uso de meia elástica, a escovação a seco, saber usar o tipo de roupa certa no seu trabalho, na sua vida, né? Entre outras coisinhas. Normalmente aperta, né? É uma mulher que se sente desconfortável e dolorida o tempo todo, né, Rúbia? Aquela mulher, a Rúbia fala uma fala que, para quem está nos ouvindo, eu acho que é fácil para entender. É aquela mulher que está sempre com roxinho, com hematoma, bate um pouco, se bate em algum lugar já fica com hematoma, se o marido ou alguém encosta, tá doendo, né? Principalmente se o lipedema dela tiver num grau de inflamação maior, é muito doloroso, até para fazer uma massagem, né, Rúbia? Isso. Tanto que por isso que a drenagem linfática é o tratamento estético mais indicado para a portadora de lipedema. Ela acaba não tendo resultado nos outros tratamentos, né? Vou trabalhar celulite, né? Então ela vai lá, tenta com tudo quanto é tipo de tratamento e eles não respondem. E ela sente muita dor. E a drenagem linfática, além de ser bem calmante, né, pro tecido e ser relaxante para a paciente, ela não traz nenhum tipo de prejuízo, apenas benefícios, além de não ser absolutamente nada dolorosa, né? Há confusão entre celulite e lipedema, por exemplo, né? Algumas mulheres confundem as coisas? Muito, né? Confundem muito celulite com lipedema, assim como obesidade com lipedema, né? Porque precisa ser tocado e por isso precisa passar por avaliação, né? Eu e a Cris, a gente tem sempre essa troca muito dinâmica no nosso trabalho, né? Então ela avalia e passa foto para mim e assim por diante, mas eu sempre prefiro tocar, porque a celulite em si, quando a gente toca, ela não tem grãos, ela não tem nódulos. Então quando a gente passa a mão na celulite, ela é um tecido liso, né? Pode sentir a gordura na parte de baixo, mas tocando é bem diferente o lipedema. O lipedema, quando passa a mão em casa aí, as meninas que estão, né, acho que eu tenho isso daí. Passa do joelho em direção ao quadril, com a mão, com a pontinha do dedo bem firme mesmo na coxa, que ela vai sentir que vai fazendo ondulações, ela vai sentir vários grãozinhos. Eu sou portadora de lipedema e eu sinto muito na lateral do meu quadril. Quando eu passo na lateral do meu quadril é muito evidente. Eu sinto que tem a gordura da minha perna e no quadril eu sinto uma massa completamente diferente do resto da minha perna, né? E é isso o que diferencia, porque a celulite ela não vai ter essa diferença. Né? E o metabolismo dela também é diferente, ela responde de uma forma diferente. Rubi, eu fiz dietinha lá, fiz um detox, melhorou. Comecei a musculação, melhorou, né? A portadora de lipedema não tem essa melhora. Tem uma resposta muito mais retardada mesmo, mais demorada e diferenciada da mulher que não tem lipedema. A gordura é diferente. É uma gordura menos responsiva, nós falamos assim. Isso. E aí é uma mulher também, Jorge, que o tempo todo, a vida toda, ela acha que ela é sobrepeso ou obesa. Porque ela tem visivelmente um acúmulo de gordura, né? Em um determinado local do corpo. Exato. Então, é uma mulher que, quando eu recebo a portadora de lipedema, eu faço essa avaliação, se ela está dentro do peso normal dela ou se, de fato, ela está acima do peso, porque muitas vezes eu preciso trabalhar o aspecto da melhora do lipedema e não necessariamente essa mulher vai precisar passar por um processo de emagrecimento. Porque o trabalho nutricional com o lipedema é muito focado na melhora do padrão alimentar dessa paciente. É importante que se diga que não existe dieta para lipedema e não existe dieta anti-inflamatória. O que existe é um padrão alimentar anti-inflamatório. E aí o que é um padrão alimentar? É tudo aquilo que você faz com constância. São todos aqueles alimentos que você consome com constância.
Então, no lipedema, eu tenho que melhorar a hidratação dessa paciente, eu tenho que melhorar a ingestão de legumes, de frutas, de alguns alimentos como a canela, gengibre, uva roxa, uvas cítricas, que sim, têm um potencial anti-inflamatório, mas eles precisam estar num padrão. Não adianta eu achar que eu vou comer um cacho de uva e eu vou desinflamar, que não é verdade, eu tenho que fazer o meu padrão. E aí, junto de todos os outros pontos do tratamento conservador, ter essa melhora. Também, além da drenagem, do padrão alimentar anti-inflamatório, nós temos o exercício físico, como a Rúbia colocou, a terapia medicamentosa, normalmente o médico, e normalmente é o médico vascular que entra com essa terapia junto conosco, porque quem fecha o diagnóstico, quem dá o aval é o médico vascular. E muitas vezes a paciente já sai do nosso consultório com ele praticamente finalizado, né, Rúbia? É só o médico realmente finalizar o diagnóstico para a paciente ter certeza do que ela tem. Eu estou conversando com a nutricionista Cristiane Leite e também com a Rúbia Fernandes Machado, fisioterapeuta. Estamos falando sobre lipedema, uma doença inflamatória crônica em tecido de gordura, que pode se confundir também com acúmulos de gordura em alguma parte do corpo e principalmente em mulheres, se caracteriza em mulheres, principalmente descendentes alemãs e italianas, né? Por isso tem aqui na nossa região são vários casos que já foram registrados. Pode se confundir com uma celulite exagerada, mas no fundo é um lipedema. E como a gente vive nesse mundo, né, de que a questão estética é muito evidenciada e as mulheres valorizam demais isso, né? É possível reverter esse quadro, por exemplo, né? Quem tem lipedema em uma determinada parte do corpo, aliás, já aproveitando até para falar quais são as partes do corpo que isso é mais comum, mas é possível diminuir isso? Não tem jeito, vai ter que ficar assim? Como é que funciona? Isso. O lipedema, ele vai estar sempre nos membros inferiores, nas pernas. Então, principalmente, grau 1 no quadril, grau 2 até o joelho, grau 3 até o tornozelo, grau 4 pegam os braços e o grau 5 mais a panturrilha. Então, assim, você não vai encontrar o lipedema na barriga, nas costas, na papada. Isso não é lipedema. Lipedema é pernas e braços, né? Os braços, às vezes, a grande maioria das vezes não está cometido, né? E sim, né, a gente tem tratamentos aí bem específicos, né? E aí, pensando no tratamento, a gente volta ali no tratamento conservador. E como eu disse, não tem cura, tem controle. Há como reduzir? Tem como reduzir o estágio. Então, o que a Rúbia falou foi o grau. Ou seja, a parte do corpo onde é localizado o lipedema. Sim. Dando o exemplo, a Rúbia é portadora de lipedema e o dela é só no quadril. Não acomete nem a perna, nem a panturrilha, nem os braços. Então, é o grau, né, onde ele está localizado. E aí o estágio é realmente o estágio inflamatório, o quanto aquele tecido está inflamado e o quanto ele está desinflamado. Então, o que nós fazemos é diminuir o estágio inflamatório. A gente consegue regredir. Então, o estágio 1, eu estou no estágio 4, que é o mais grave, eu consigo trazer ele a um estágio 3, eu consigo até trazer, assim, quase que entrando no estágio 2. Né? Quem está no estágio 3, a gente consegue trazer um estágio 2 entrando no estágio 1. Quem está no estágio 2, às vezes a gente consegue trazer para o estágio 1. Mas, assim, não consigo finalizar de... Não existe não ter mais. Isso, porque o que vai acontecer? Cada vez que ela entrar em um processo inflamatório, ela vai aumentar o estágio dela, entende? Então, ela vai estar sempre oscilando do 1 ao 4, mas geralmente a grande maioria, principalmente na nossa região, as mulheres são muito bonitas e elas têm esse cuidado mesmo com a estética, geralmente elas oscilam entre o 2 e o 3, que é o que eu mais tenho no consultório, né? É o que eu mais tenho. Muito comum? Muito comum. Minha agenda hoje, Jorge, para te ter ideia, eu vou dizer 99% é lipedema. É que a Rúbia é referência em lipedema, né? Então, as mulheres que procuram a drenagem linfática orgânica, que é utilizado, o método usado pela Rúbia, realmente traz um conforto muito grande. Eu vejo pacientes que, quando eu envio pacientes para a Rúbia e que não conheciam ainda o trabalho dela,
um alívio, sabe? Porque realmente a drenagem linfática tem que fazer parte da rotina dessa mulher para ela conseguir ter menos dor, menos peso. É um acúmulo de líquido muito grande, Jorge. Então, como eu falei lá no início da entrevista, é como se fosse uma almofadinha mesmo, ela fica toda cheinha. E a drenagem vai fazendo essa melhora do tecido. Elas chegam a se emocionar, Jorge, para te ter noção do quanto mas imagina, significativo, né? ver a muito canela dolorido. dela pela primeira vez mais fina. Não fina, mas mais fina, né? Ou ver um desenho do joelho, ver o desenho da coxa. Eu tenho muitas clientes que fazem muita academia, elas são maravilhosas, elas estão sempre em busca mesmo de melhorar. Fala, Ruby, eu faço, mas não tenho desenho da minha musculatura. E quando a gente drena, aparece aquele desenho muscular. Ó, tá vendo aqui a tua musculatura? Daqui para cima só tem ainda a gordura. Então, quando elas conseguem visualizar isso na sessão, é extremamente emocionante, inclusive, para mim e para elas, né? Que eu sou bem chorona também, eu choro junto com elas. E motivador acima de tudo, né? Eu sei a dor que elas sentem. Por ser portadora de lipedema, eu sei, toda vez que ela me traz um detalhe, eu dizer para ela assim, realmente, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que ela está sentindo. Então, isso faz muita diferença para a gente fazer o diagnóstico, para a gente conversar. Esse acolhimento que eu e a Cris, a gente fala muito da portadora de lipedema, né? A nossa intenção é essa, né, Cris? Acolher a portadora de lipedema. Eu digo que são mulheres que passaram e passam por uma vida de julgamentos. Primeiro, pela questão estética mesmo. Infelizmente, né, os padrões de beleza, de formas. E elas a vida toda, né, Rúbia? É uma fala unânime. Como eu fui julgada, como eu sou observada de uma forma pejorativa. Porque muitas vezes, realmente, a estética do lipedema dissocia muito dos padrões de beleza, enfim. Então, são mulheres que tentaram a vida toda. Como tu fala, Rúbia, que são mulheres tentantes. Mulheres, né? Tentantes de dietas, tentantes de rotinas, para melhorar isso tudo. Só que o diagnóstico, a partir da hora que a gente... Como eu sempre digo, né? Ninguém quer ser portador de nada além de dinheiro na carteira, né? Mas o diagnóstico, ele pode ser, num primeiro momento, uma sentença, né? Pô, eu sou portadora de uma doença. E isso, né, vem assim de uma forma pesada. Nossa, então isso que eu tenho aqui, essa celulite, enfim... Ou então dizem, né, a negação. Não, eu não tenho isso daí. Meu médico nunca falou nada, então eu não tenho. Né? Vem essa primeira coisa do medo de algo novo e de ser uma sentença por ser uma doença. Mas eu garanto, como portadora de lipedema, que é extremamente libertador. Porque a partir da hora que você sabe o que você tem, você sabe como tratar. Você sabe que aquilo lá... quantas vezes ela tentou a dieta, tentou o exercício e aquilo não respondeu. E a culpa não é dela. É porque realmente o lipedema não vai responder aquilo ali. Então, é uma forma libertadora de... Tá tudo bem, né? Eu posso botar o biquíni e a praia. Hoje eu boto o biquíni e vou à praia. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu padrão, vou melhorar a minha atividade física, mas vai estar sempre ali. A minha celulite sempre vai estar ali. E isso faz parte da Rúbia, aí tá tudo bem, né? Eu vou viver com meu filho, vou viver com meu marido, vou viver com as minhas amigas, vou aproveitar a minha vida, mesmo sendo portadora de lipedema. Né? Isso aí. Tá certo. Como é que as pessoas fazem, Rúbia, para conversar contigo, te encontrar e ter mais informações? O nosso meio principal de comunicação, cheio de informações, é o Instagram, né? Então, ali no Instagram, pode me chamar, é Rúbia Machado DLO, de drenagem linfática orgânica. Vai ter várias informações lá, o meu WhatsApp, se quiser me chamar também para passar maiores informações para a gente fazer um bate-papo também, isso vai ser... valioso. É muito importante. E Cris, com você, como é que as pessoas te encontram? O meu Instagram, Jorge, é Cris Leite Nutricionista. E estamos à disposição para qualquer dúvida. Quem está nos ouvindo aí, as mulheres ouvintes que acreditam ter se identificado com alguns dos sintomas ou conhece alguém, nos procure para fazermos uma avaliação. E eu gostaria de deixar para vocês também que nós temos o projeto Confraria do Lipedema, que foi o nosso filho, que foi tão gestado e já nasceu aí. Já tivemos 2 reuniões, então são reuniões periódicas, que reúnem um determinado número de mulheres para falarmos sobre lipedema. Então, cada reunião, as convidadas entram em contato com diferentes informações sobre o lipedema, é muito gostoso. São 2 horas, 2 horas e meia de reunião e sempre trazendo informações acerca do lipedema. Então, também deixa aqui o nosso convite. Quem quiser participar, conhecer, a próxima reunião é dia 25 de maio. É só nos chamar lá no Instagram. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês. Uma ótima semana. Muito obrigada.
Eu conversei com Cristiane Leite, nutricionista, Rúbia Fernandes Machado, fisioterapeuta. Falamos sobre lipedema.